Turma, eu sou a professora Glaucia e hoje nós vamos estudar as vozes verbais. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção a esses dois exemplos que nós temos aí, porque o nosso objetivo, além do conhecimento linguístico, é compreender o sentido, as diferentes formas de se dizer algo. Nesse primeiro exemplo, nós temos aí Jundiaí, um trecho de uma notícia de jornal. E aí o nosso objetivo aqui é observar como essas duas informações foram ditas aí no jornal. No primeiro nós temos: ladra abandona filha de 3 anos durante assalto. Então, quando a gente observa, a gente percebe aí que a ladra, nesse caso, ela está praticando a ação de deixar a filha abandonada. Já nesse segundo exemplo, onde o título é violência, diz o seguinte: mulher é feita refém em shopping em Tatuapé. Então, nesse caso aí, o sujeito, ele está sofrendo a ação expressa aí pelo verbo, A mulher, ela é feita refém, nesse caso. Ela está sofrendo a ação de ser vítima. Voz ativa. Então, agora nós vamos conhecer as vozes verbais. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, ou seja, ele também é chamado de sujeito agente, porque ele está praticando a ação expressa pelo verbo. Exemplo: mulher rouba carro. Nesse caso, a mulher está praticando uma ação, Uma ação expressa pelo verbo roubar, no caso. Então, a mulher foi quem fez o assalto, Ela praticou aí um roubo. Então, nesse caso, a construção da frase, ela nos mostra que o sujeito, ele é agente, porque ele é quem está praticando a ação. Na voz passiva analítica, o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, ele é chamado de sujeito paciente, porque ele vai sofrer, uma ação. Mulher é roubada por seu vizinho. Nesse caso, quem foi que sofreu a ação? Foi a mulher ou foi o vizinho? Foi a mulher, que sofreu a ação aí de ser roubada. Percebam também que na voz passiva analítica, na construção nós vamos ter uma locução verbal. Nessa locução verbal, o que é locução verbal, meu povo? Vocês lembram? Vocês sabem dizer o que é? Locução verbal é quando eu tenho 2 ou mais verbos com o valor de um verbo. E é sempre formada por um verbo auxiliar, que vai estar conjugado, e um verbo no particípio, ou no infinitivo ou no gerúndio. Só que no caso da voz passiva analítica, a construção da locução verbal é somente pelo verbo ser mais um verbo no particípio, como no caso aí é roubada. É o verbo ser que está conjugado, que está auxiliando, e roubada, que é o verbo principal que está no particípio. Agente da passiva. O agente da passiva é o termo da oração que exprime quem ou que pratica a ação verbal na voz passiva. Então, vamos comparar essas duas orações que nós temos aí. A comunidade organizou uma lista de reivindicações. O verbo organizar é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Vocês lembram? Na voz ativa, geralmente as construções, em todas elas, nós temos um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é um verbo que exige um complemento direto, e a gente sempre costuma perguntar a esse verbo 2 coisas: o que ou quem, A comunidade organizou o que? Uma lista de reivindicações. Então, esse verbo aí é um verbo transitivo direto, e uma lista de reivindicações é o nosso objeto direto.
Mas o que nos interessa aqui nessa análise é entender que o verbo aí, que o sujeito, no caso a comunidade, está praticando a ação expressa pelo verbo organizar, né? A comunidade organizou, ou seja, ela praticou uma ação de organizar algo. E aí como é que a gente transforma a voz ativa na voz passiva analítica? Nós vamos só inverter. O que nós temos na primeira oração aí? A comunidade organizou uma lista de reivindicações. Nós vamos apenas mudar a ordem, né? O que é objeto direto? Uma lista de reivindicações. Então, isso vai passar a ser o sujeito na segunda oração. Uma lista de reivindicações. O que é verbo na primeira oração aí? Organizou. Nós vamos transformar em uma locução verbal. Então, para me transformar em uma locução verbal, eu preciso acrescentar um verbo auxiliar, que no caso vai ser o verbo ser. E organizou nós vamos colocar no particípio. Então, vai ficar assim: uma lista de reivindicações foi organizada pela comunidade. Então, aí nós temos a voz passiva analítica. Então, percebam que na voz passiva analítica nós vamos ter sempre uma locução verbal. O que era objeto na oração anterior passou a ser o sujeito. E uma lista de reivindicações. Está praticando ou está recebendo a ação? Está recebendo a ação expressa pelo verbo, né? Uma lista de reivindicações foi organizada. Ela não organizou, ela foi organizada. Então, ela sofreu a ação. Então, o sujeito é paciente. E pela comunidade vai ser o nosso agente da passiva, que é o termo da oração que vai indicar quem está praticando a ação verbal na oração. Então, pela comunidade é o meu agente da passiva. O agente da passiva, ele tem uma característica, ele costuma ser introduzido nas orações sempre por alguma preposição, por, pelo. A voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto na terceira pessoa, do singular ou do plural, mas pronome apassivador se. Vamos comparar as orações? Organizar uma lista de reivindicações. Essa é uma oração que está na voz ativa. E aí, como é que eu transformo uma oração que está na voz ativa para uma oração na voz passiva sintética? Eu vou apenas acrescentar aí, no caso, o pronome apassivador se ao verbo. Então, organizou-se uma lista de reivindicações. E na voz passiva sintética, a construção é sempre a mesma. Eu tenho um verbo transitivo direto, mais um pronome apassivador se. A voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. A menina penteou-se. Então, a menina, nesse caso, ela praticou a ação de se pentear e ao mesmo tempo sofreu a ação de ser penteada. Então, a voz reflexiva sempre vai indicar um sujeito que pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Reflexões sobre a língua. Ao produzirmos um texto, oral ou escrito, numa situação de comunicação formal ou informal, construímos uma realidade. Então, cada palavra que lemos ou escrevemos e cada estrutura que escolhemos utilizar em nossos textos podem ressaltar ou atenuar determinado aspecto sobre o assunto tratado. Então, o nosso objetivo com essa aula é perceber as construções, as diferentes construções. Como a gente viu na voz ativa, o sujeito, nessa construção, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Já na voz passiva analítica, ele recebe a ação expressa pelo verbo, ou melhor, pelo agente da passiva. Então, o nosso objetivo com essa aula é aprender as diferentes formas de se expressar, de dizer, entender essas construções sintáticas e que elas trazem sentidos diferentes
para quando a gente vai escrever um texto. Então, nessa aula era só isso, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos. Fui. Tchau.